E aí galera, beleza? Tudo bem? É o professor Aido. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Importante a gente seguir firme e forte. Nós criamos aí um modelo para que a gente possa interagir com vocês e vamos seguir porque tem que continuar. Estamos juntos nessa jornada. Gente, nós vamos hoje na nossa aula 6, tá? Só para lembrar aí, ó, tá? Aula 6 aqui. Da cartilha, eu disse cartilha, não disse apostila 2, tá? Apostila 2 aqui, que é a nossa aula de hoje, beleza? Então, para vocês se orientarem ali em relação ao conteúdo que nós vamos trabalhar agora. Então, nosso assunto da nossa aula 6, apostila 2, estrutura geológica do relevo. Opa, nós já falamos sobre eras geológicas. Eu fiz uma tabelinha luxo para vocês aí na casa de vocês. Você pode abrir o caderninho, olha aí. Tem lá, ó, aquela tabelinha que determina as eras geológicas. Nós vamos falar agora da estrutura geológica. Então, ó, primeira coisa, você tem que ter mais ou menos uma ideia em relação ao tempo geológico das coisas. Então, primeira coisinha aqui, vamos lembrar aqui, ó, das eras geológicas para você se associar ao que nós vamos falar agora. Então, ó, Cenozoica mais recente, tá? Aí depois nós temos a Mesozoica. Aí depois nós temos Paleozoica, agora ficando cada vez mais antiga, né? De acordo com a tabelinha que nós trabalhamos. E por último, tá? Pré-Cambriano, que é a Arqueozoica, Proterozoica. Então, a Arqueozoica, Proterozoica. Então, ó, só para vocês se situarem em relação ao tempo geológico, não esquecer isso, ó. Aproveita que agora vocês têm tempo para guardar essa tabelinha. Eu falei para vocês que tem que guardar essa tabelinha, que ela é importante. A maioria não domina esse conteúdo. Eu disse conteúdo, não disse conteúdo, tá? Para ficar mais bonitinho para vocês, ó. Antiga, ó, formações antigas, pré-cambriana, 2 bilhões de anos, tá? 2 bi. Formação recente, Cenozoica, ó, não esqueça isso. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então é importante que você lembre desses detalhes, ó, Cenozoica 69 milhões de anos atrás. É a era que a gente está vivendo, tá bom? Então, Cenozoica, Mesozoica, do mais recente para o mais antigo, Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica, pré-cambriano. Tudo bem? Então, aqui na nossa estrutura geológica. Outra coisa agora, importante. Não confunda estrutura geológica, não confunda com relevo. Relevo é planalto, planície, depressão, tá? Isso é relevo. São as deformidades que existem na superfície da Terra. Outra coisa é a estrutura geológica. Quais são as 3 estruturas geológicas existentes no mundo? Escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares, tá? Essas são as 3 estruturas existentes no mundo. Então não confunda estrutura com relevo. Relevo, planalto, planície, tá? Depressão e estrutura, escudos, dobramentos e bacias. Vamos dar um exemplo para vocês se situar. A nossa sala de aula. A casa de vocês é agora, não tem sala de aula. Vocês estão na casinha de vocês bonitinhos aí, tá? Comendo nessa hora, né? Enchendo a barriga e eu aqui, ó, tá? Então, merendando, né? Vocês estão merendando aí. Então, que bonitinho, ó. Olha para as paredes. As paredes da casa de vocês é como se fosse o quê? O formato da casa. Só que embaixo dessas paredes tem uma estrutura que sustenta para elas não caírem. Então, ó, a parede é como se fosse o relevo, tá? A forma de relevo. E embaixo você tem a estrutura, ó, escudo, dobramentos e bacias. Tudo bem? Não confundam os dois, pelo amor de Deus. Ó, primeiro, escudos cristalinos, que são formações antigas. Opa! Olha aqui, ó, a era geológica, tá vendo? Então é de mais ou menos 2 bilhões de anos atrás. Ficou exposta ao tempo, chuva, vento, sol. O que aconteceu? Foi desgastando com o passar do tempo também. Então, quanto mais antigo, mais desgastado ele vai ser. Essa é a lógica, tá, do processo. Não sofreram alterações dos agentes internos. Opa, uma coisa é ele sofrer alteração dos agentes externos. Então, se ele é desgastado, é porque os agentes externos atuaram sobre ele. Os externos, vento, chuva, sol. Então, aqui, ó,
Externo quando ele aflora. Nem sempre ele vai aflorar na superfície, tá? Agora, quando eu falo agente interno, é o quê? Vulcanismo, tectonismo, abalucismo. Ou seja, aqui ele não sofreu a ação desses agentes. Portanto, do jeito que ele foi formado há 2 bilhões de anos atrás, aproximadamente, a estrutura dele é basicamente a mesma. Não foi modificada com o passar do tempo. Tudo bem? Então, ó, não sofreu a ação dos agentes internos. Externamente, ele foi desgastado. Quando ele aflora na superfície, aí ele vai ser desgastado. Internamente, ele não foi modificado. É a mesma estrutura, tá bom? Normalmente, agora você vai pegar a sua canetinha luxo, ó, negrito, neon piscando, glitter gloss, pancake, herbalá, coloca lá bem em destaque, assim, ó. Eu vou encontrar nesse tipo de estrutura geológica, eu vou encontrar isso aqui, ó, coloca lá, ó. Minerais metálicos. Minerais metálicos. Então, toda vez que eu for falar de um escudo cristalino, eu vou ter que lembrar que neles eu encontro todos os tipos de minerais metálicos. Como, por exemplo, ouro, ferro, prata, cobre, chumbo. Professor, eu estou ouvindo alguém gritando aí, ó. Professor, falou assim, ó. Lá no quadrilátero ferrífero, olha o nome, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, ferro é mineral metálico. Lá tem bastante ferro, portanto é mineral metálico, portanto é o quê? Um escudo cristalino. Lá na Serra de Carajás tem também o quê? Tem ferro, tem ouro, tem prata. É mineral metálico, portanto lá é o quê? Um escudo cristalino. Então eu posso associar a existência de locais onde existem minerais metálicos com o nome da estrutura geológica, que são os escudos cristalinos. Tudo bem? Então esses são os escudos. Depois eu vou mostrar um mapinha para vocês aí. Aí eu tenho os dobramentos modernos, que são os dobramentos modernos. Dobramentos modernos, o nome já diz, tá? Ó, recente, ó, formações recentes. Opa, de que era? Cenozoica, tá? Da era Cenozoica. Ou seja, enquanto os escudos são antigos, os escudos também podem ser chamados, tá, gente? Só para lembrar aqui, ó, de maciços antigos. Ou escudos cristalinos, tanto faz, sinônimo, basicamente, ó, maciços antigos ou escudos cristalinos. Antigo, pré-cambriano. Dobramentos modernos, recente, era cenozoica. Beleza? Ó, são as maiores elevações do relevo terrestre. Por que elas são as maiores elevações do relevo terrestre? Ó, escudo não sofreu alteração dos agentes internos. Não modificou ele. Olha o que aconteceu ali. Lembra que nós estudamos o movimento de placa? Subducção, obducção, que vai dobrar, ou seja, quando ele tem um choque de placas, ele faz com que essa placa movimente, ou seja, tectonismo, fazendo com que ocorra uma alteração na estrutura desse material rochoso. A gente chama isso, então, de alterações de agentes internos. Tudo bem? Então, no caso dos dobramentos, eles foram modificados pela ação dos agentes internos, formando as maiores elevações do relevo terrestre. O Alpes, então, é um dobramento? Sim. O Himalaia é um dobramento moderno? Sim. Os Andes são considerados dobramentos? Sim. Por quê? Porque são as maiores elevações. Eles são as maiores elevações porque ocorreu essa ação do agente interno, tectonismo sobre eles, elevando, modificando a estrutura desse material. Então, ó, dobramentos modernos, tá? Recente, são as maiores elevações e sofreram a ação dos agentes internos. E aí, por último, a última estrutura, as bacias sedimentares. Olha o nome, bacia de sedimentos, né? Detalhe, o nome já diz, né? Característica de formação de tipo rochoso, né? Ela vai ser formada pelo acúmulo de sedimentos, então as áreas mais altas, né, vão ser sedimentadas pelos agentes externos, que vão lançar esses sedimentos para a parte mais baixa do relevo. E vai cobrir essa área aqui mais baixa do relevo. Aí você vai formar um pacote de sedimentos aqui, ó, vai acumulando sedimentos. Isso aqui forma o quê? Uma rocha sedimentar. Então o que vai sair daqui de cima vai ser depositado na parte mais baixa. Bom, aí o que vai acontecer? Esse material sedimentado, que é granulado, ele vai se agregar novamente, vai criar uma certa coesão e vai se unir formando esse tipo de rocha sedimentar. São áreas de acúmulos de sedimentos, aí que é o grande detalhe disso aqui, ó. Eu posso afirmar que bacias sedimentares são somente antigas? Não. Posso afirmar que elas são somente recentes? Ó, antiga,
recente. Eu posso afirmar? Não. Elas são formadas em diferentes eras geológicas. Olha lá na tabelinha de era geológica que eu passei para vocês. Dá lá uma olhadinha. Vou esperar aí um pouquinho, 5 minutos. Bom, já deu. Ó, aí você olhou, paramos o tempo aqui para você olhar. Aí, olha lá o que aconteceu. Na Paleozoica tem bacia formada aí do Brasil na Paleozoica. Na Mesozoica tem bacia do Brasil formada também. Na Cenozoica também tem, ou seja, tem bacia antiga, tem bacia recente também. Então eu não posso falar que bacias são só antigas ou só recentes. Elas são constituídas em diferentes eras geológicas, tá? Não posso falar somente são antigas, somente são recentes. Beleza? Então, diferentes eras geológicas, porque elas foram se formando e estão se formando até hoje, tá? Tudo bem? Então, detalhezinho importante. Agora, pega de novo aquela sua canetinha luxo, negrito não piscando, e você vai escrever aqui das bacias, ó, não esqueça. O que eu vou encontrar lá nas bacias, ó? Eu vou encontrar combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis. Opa! Carvão, petróleo, tá, gás. Enquanto eu encontro nos escudos cristalinos minerais metálicos, nas bacias eu encontro combustíveis fósseis. Esses sedimentos eles vão soterrar, tá? Pântanos, vão soterrar árvores que vão se transformar no quê? No carvão, no petróleo. Isso desde a Paleozoica à Mesozoica. Lembra que nós estudamos que o carvão é da Paleozoica e o petróleo da Mesozoica? Constituído nessas áreas aqui. Tudo bem? Beleza? Então, combustíveis fósseis para bacias e minerais metálicos para os escudos. Opa, dobramentos tem algum tipo de recurso? Não tem recurso nos dobramentos, tá? Geralmente são somente as grandes elevações do relevo terrestre, essa parte dos dobramentos. Agora, vamos analisar a estrutura do Brasil? Vamos lá. No Brasil, os escudos correspondem, no Brasil, ó, correspondem a 36% da nossa estrutura geológica. 36% da nossa estrutura geológica é formada por escudos cristalinos. Aí, 64% do nosso território, ó, 64%, a nossa estrutura é formada por bacias. Opa! 36% de escudo, 64% de bacia, já deu 100%. Eu chego à conclusão que inexistem dobramentos modernos no Brasil, ó, tá? Pega a sua canetinha luxo lá, escreve bem bonitinha essa palavra aqui, ó. Inexistem, negrito, neon piscando, glitter, gloss, pancake, herbalife, Bitcoin, Rinode, põe lá em destaque, ó. Inexistem dobramentos modernos. Modernos, porque antigos existem no Brasil? Sim. Sim. Lembra que nós falamos na aula passada, na tabelinha geológica de vocês, aqui, ó, lá na pré-cambriana, não teve a formação da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira? Lá há 2 bilhões de anos. Então, dobramentos antigos, sim. Dobramentos modernos, não. Cuidado. Ou cuidado, tá? Preste bem atenção nisso aqui, ó. Qual predomina, então, estrutura geológica no Brasil? Escudos, bacias, pergunta difícil, ou dobramentos. Mais 5 minutos, usando a tecnologia, acabou o tempo. Bacias sedimentares, 64%.